Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a doutora Grace Garcia, médica pós-graduada em psiquiatria, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre trauma. Já tem um vídeo em que eu dou uma explicadinha, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre, sabe, a classificação que norteia a nossa abordagem depois, futuramente. Então tá, quanto a essa classificação, existem traumas em relação ao tempo, agudo e crônico. Então, o agudo é aquele trauma que ele aconteceu uma vez, mas não significa que ele não tem uma intensidade suficiente para te mobilizar pela vida inteira. Ele é agudo em relação à temporalidade do agente sofredor daquele trauma, tá bom? Então, ele pode ser agudo ou pode ser crônico. Sabe aquele trauma que vai acontecendo dia a dia, seja por uma negligência, seja por abandono, enfim. Traumas que vão relacionamento tóxico, abusivo, que ele vai acontecendo aos poucos e às vezes se confunde com alguma coisa que você possa pensar, não sei se foi trauma, não foi. Então, pode ser agudo, pode ser crônico. Lembrando que quando a gente vai falar agora, sem ser do tempo, quando a gente vai falar sobre a intensidade do trauma, a gente tem que analisar ele do ponto de vista de quem está sofrendo e quem está interpretando, tá? Às vezes, uma fobia específica de barata. Eu olho para uma barata, não tem mobilização emocional nenhuma, mas a outra pessoa pode olhar para aquela barata e ter uma mobilização emocional muito forte. Qual que é o parâmetro que a gente vai utilizar para condutas relacionadas ao trauma? A régua da pessoa que está sendo mobilizada emocionalmente por aquele trauma. Não vamos medir a régua do outro com a nossa régua de dor, sempre relacionada a quem está sofrendo, tá bom? E sobre o conteúdo, aí eu gosto de dividir assim. A gente tem aqueles conteúdos que eles são interpessoais, então interpessoal depende de outras pessoas, vamos dizer assim. E tem os conteúdos não interpessoais. Então, um depende de outra pessoa, um assalto foi interpessoal, um abandono foi interpessoal. Então, interpessoal é quando ele depende de alguém para acontecer. Vamos pensar assim, uma criança, ela depende do cuidado dela de um adulto. Se esse adulto é negligente, esse trauma é interpessoal, depende de uma outra pessoa. Agora, olha que interessante, a gente tem o trauma interpessoal em que o agente está ali vivo, mas a gente tem o trauma interpessoal de que o agente, por exemplo, um falecimento, um luto, uma perda, você depende de outra pessoa para esse trauma existir em relação ao conteúdo, mas é a ausência dessa pessoa e que faz a interpretação de sofrimento ser maior. Então vamos lá. Trauma interpessoal, trauma de perda e luto. Então, o luto é muito interessante, porque a gente passa por lutos não só relacionados à pessoa. O luto ele pode ser interpessoal e pode não ser interpessoal. Eu posso passar por um luto por uma perda de emprego, eu posso passar por um luto por um puerpério após gravidez, eu posso passar por um luto por um fim de relacionamento e aí sim é interpessoal. Outra forma de trauma que a gente pode ter, quando não depende de ninguém, aconteceu um acidente, um desastre natural. Estava andando lá e veio o furacão Irma. Lembra da história do furacão Irma, que foi tenso? Agora já estão vendo outros ciclones por aí, Deus me livre, né? Mas enfim, um desastre natural pode ter uma interpretação ameaçadora à vida, que vão gerar interpretações e vivências, revivências e sintomas do trauma a longo prazo, mas não dependeu de ninguém. Então não é interpessoal e tem um conteúdo de acidente, vamos dizer, uma surpresa, né? Então, interpessoal, perda e luto, que eu gosto de dar uma separada entre esses dois, né? Eu sempre coloco o interpessoal, mas tá aquela pessoa participando ainda do processo. Perda e luto, quando essa pessoa, né, já foi, ou uma perda assim. Acidente, quando é algo muito abrupto e que teve alguma ameaça à vida, seja pela natureza, seja por um acidente de carro ou de uma queda de algum lugar, enfim. Abandono, aí a gente vê muito sobre o trauma infantil, né? Somos seres sociáveis e dependemos, a nossa educação depende de cuidados. A criança pode interpretar abandonos nesse processo e o abandono pode ser interpretado como um trauma e aí gerar essa revivência em relacionamentos posteriores. Então, o trauma de abandono e a sensação de abandono, essa questão do abandono, ela até tem transtornos de personalidades que são muito ligados a esse conteúdo, né? A gente fala sobre o transtorno borderline, né? Que
tem muito a ver com essa perspectiva do abandono. Pensa que, assim, a perspectiva, ela acontece novamente do lado de quem sofreu, né? Então, ela pode ter realmente sido abandonada ou ela pode ter interpretado como abandono, tá? E aí a gente tem também, depois, os estudos de transtorno de personalidade, o que demonstra uma certa tendência interpretativa de acordo com a personalidade de cada um. E o trauma de violência e crime. A violência e o crime, às vezes a pessoa não conhecia ainda, era uma pessoa assim que não fazia parte daquele círculo. Mas na violência e crime também entram os relacionamentos abusivos. E aí o relacionamento abusivo, ele pode se dar tanto por pessoas que fazem parte do ciclo social, quanto pessoas externas que invadiram a intimidade da pessoa, ou enfim, teve algum abuso mais criminoso mesmo. Então, de acordo com o conteúdo, com esse conteúdo que foi dito, e com o tempo a gente tem uma dimensão da complexidade do trauma. O trauma, ele pode acontecer uma vez, mas a revivência firma e sedimenta aquela revivência do trauma dia após dia e também molda comportamentos dessa pessoa para ela tentar fugir de qualquer possibilidade de repetição daquela situação. Então, ela não vai querer entrar no sofrimento novamente, concorda? Isso na maior parte dos casos. Porque temos também, por exemplo, a síndrome de Estocolmo, né? Que aí a gente já começa a ter um relacionamento quase como um flerte com abuso, não é? Enfim, essa é a classificação geral do trauma, de acordo com a temporalidade, intensidade e com o conteúdo, classificamos a complexidade. E nessa complexidade temos abordagens específicas, farmacológicas e não farmacológicas. Às vezes a farmacológica ajuda muito para ajudar nos sintomas, sintomas físicos, palpitação, falta de ar, enfim, ou mania de perseguição, porque imagina, se uma pessoa foi perseguida num assalto, ela pode ter a sensação de que está sendo perseguida o tempo todo, né? É uma interpretação sobrevalorizada. Se a gente for comparar com a realidade, ninguém estava perseguindo, mas ela tem uma reação sobrevalorizada de perseguição. Tem medicação que pode ajudar muito nisso. E, ao mesmo tempo, a psicoterapia para ir lá na causa e conseguir desvencilhar esses nozinhos para que a pessoa consiga se libertar desses comportamentos condicionados para a sobrevivência. Pensa comigo, ela tentou sobreviver e conseguiu durante o período que ela estava sendo traumatizada. Conseguiu, então ela aprendeu coisas e ela moldou artifícios que ela tenha no comportamento para a sobrevivência. A tendência é que se acontecer alguma coisa parecida, se deu certo a sobrevivência, que a gente repita padrões, por mais que a gente não queira. E às vezes essas repetições de padrões impedem que a pessoa viva novos relacionamentos, impedem que a pessoa se sinta livre. Então ela fica meio que presa, moldadinha àquele conteúdo que ela conseguiu sobreviver. Faz sentido? Qualquer coisa à tua disposição. Eu vou deixar os outros meios, tem o site, Instagram, enfim, aqui embaixo na caixinha de descrição. E entre em contato com a gente, tá bom? À medida que for passando o tempo, eu vou trazendo mais conteúdos. Vão me dando um retorno, se é válido, se não é, o que tá acontecendo, tá bom? Um beijão!